Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Hoje nós estamos aqui para começar um dos grandes desejos de diversos escovadores de bytes aí que assistem ao nosso canal. Muitos escovadores de bytes vão ter o seu desejo atingido, porque hoje nós estamos começando a nossa playlist de Fusion C. A playlist de Fusion C, nós vamos olhar a linguagem C como um todo e, obviamente, vamos aplicar a linguagem C para desenvolver as nossas coisinhas, como sempre, o nosso queridíssimo MSX, mas é um conhecimento que vai se estender também para outros desenvolvimentos, porque a linguagem C é uma linguagem muito bacana, muito moderna, ela é fruto de um comitê que ficou muitos anos estudando como criar a linguagem C, mas vocês vão ver isso logo logo. Então pega teu café, senta na cadeirinha e vem comigo finalmente estudar C aqui no Debate Creator. Vamos começar nossos primeiros passos aqui no C, contando um pouquinho da história de como é que é esse C e de onde é que ele surgiu, né? Então, em 1967, lá um camarada chamado Martin Richards criou uma linguagem chamada BCPL, que significa Basic Combined Programming Language. E em 1970, um camarada chamado Ken Thompson adorou essa linguagem BCPL aí, achou que era o futuro da tecnologia, e no que ele estava até certo, e fez umas implementações novas, deu uma modificada, uma modernizada e uma simplificada na BCPL, criando a linguagem B. E essa linguagem B foi uma linguagem feita lá para os sistemas operacionais Unix, né? Então, muito do Unix foi desenvolvido em BCPL, em B, e muitos programas para o Unix foram desenvolvidos com B. E essas duas linguagens, ela tinha uma característica aí muito comum entre elas, totalmente comum entre elas, na verdade, né? Que ambas as linguagens eram linguagens não tipadas. Fazendo uma comparação muito horrível, com mais ou menos como é o Ruby on Rails hoje, é uma linguagem que as variáveis não têm um tipo definido. Você pode, quando você cria lá um espaço de memória, você joga qualquer porcaria lá nesse espaço de memória. E isso é uma coisa muito legal para tempo de programação, mas é uma coisa horrível para tempo de debug, né? Quando linguagens como BCPL, B e até mesmo Ruby on Rails, elas têm um problema que toda vez que você vai tentar identificar um problema nessas linguagens, o debug desse problema é muito difícil, porque muitas vezes você não sabe nem com que tipo de dados você está lidando, né? Então isso dificulta os erros que a gente chama erros em tempo de execução, né? E aí entra um outro camarada aqui, que é o Dennis Ritchie. O Dennis Ritchie, em 1972, ele lá na Bell Labs, né, ele cria uma linguagem chamada C, que é a evolução da linguagem B. Mas essa linguagem realmente só começou a se tornar extremamente popular lá em 1978, quando dois camaradas chamados Kanigan e Rich criaram um livrinho que é considerado a Bíblia do C, lá, durante muitos anos foi a Bíblia do C, que é um livro chamado C Programming Language. E aí o pessoal pegou esse livro, leu esse livro e pirou na batatinha, falou, nossa, cara, que linguagem maneira, que linguagem absurda. E o C se tornou uma linguagem incrivelmente popular, não só no ambiente Unix, mas também em diversos outros ambientes, né? Todo mundo queria programar C, porque a principal mudança do C com relação ao B é justamente a tipagem de dados e várias coisas que foram implementadas depois que transformaram a linguagem C uma linguagem muito próxima das linguagens de prototipação, né? Por exemplo, Portugal ou algoritmos, esse tipo de coisa. E o fato de ser uma linguagem tipada, e mais do que tipada, ser uma linguagem muito inteligentemente tipada, facilitava muito para resolver os problemas mais difíceis, que eram os problemas de tempo de execução, o pessoal não sabia resolver. E aí a gente pula para 1983. Em 1983, o American National Standards Institute, que é um comitê lá de padronizações e definições de projetos lá dos Estados Unidos, pegou o C e falou, gente, ó, todo mundo usa C, só que o C tá uma bagunça. Então eles pegaram com a ideia de modernizar e padronizar o C. E aí eles começaram a trabalhar, criaram um comitê lá, que juntou uma galera aí de notáveis conhecedores de C, e pensaram, gente, como é que a gente moderniza e como é que a gente pega o C e transforma o C numa coisa mais padronizada. E esse comitê trabalhou até 1988 e entregou pra gente o que a gente chama de C-ANSI,
que teoricamente é uma linguagem que, apesar de ter sido entregue para a gente lá em 1988, ela foi um boom na tecnologia. Todas as linguagens que você programa hoje, sei lá, C++, C Sharp, Python, Java, todos eles olharam para o Seance, nem que seja na sua sintaxe, né? Então o Seance, ele é uma linguagem muito próxima das linguagens de programação moderna. Todas elas usam mais ou menos o que eu vou mostrar daqui a pouquinho aí para vocês, aquela ideia de você separar os seus processos em funções, né? Tudo no C é uma função. Então fica muito fácil de você estabelecer pequenos códigos que resolvem um problema específico, um problema pontual ali, de forma bem granular ali. Então, você precisa resolver algum procedimento, alguma função, você sempre chama aquela função e o código para atender o que aquela procedura ou função deveria fazer fica encapsulado ali dentro. Então, facilita muito a leitura, né? A mudança de paradigma para linguagens C e C-like, ela é muito suave, porque você aprende C na faculdade, você aprende C em diversos momentos da sua vida, e essas linguagens, usando essa sintaxe, essa forma de interagir com o usuário, é um conhecimento que você recebe ele junto, né? Então o C é uma ferramenta de aprendizado muito boa mesmo. E é utilizado por essa sintaxe, essa forma de se escrever programas, é utilizada nas linguagens modernas até hoje, tá? E aí, o que é o Fusion C, na verdade? O Fusion C nada mais é que o Seance com esteroides. E o que são esses esteroides, né? Um camarada chamado Eric Boes, e aí eu botei aqui o link para vocês do GitHub dele, inclusive aí quem acompanhou as aulas de instalação do Fusion C lá na nossa playlist de ferramentas, tá? A gente colocou lá esse link lá nos vídeos de instalação e configuração do Fusion C. Esse cara, o que ele fez? Ele saiu pela internet e começou a compilar códigos e ferramentas em MSXC e colocou tudo no SDK. Para quem não sabe o que é um SDK, é um Software Development Kit. É um conjunto de códigos e ferramentas colocados em um kit que você pode pegar esse kit e usar tudo que está ali dentro daquele kit e usar isso para vitaminar os seus programas. Você não parte do zero, né? Ninguém reescreve roda quando a gente fala de desenvolvimento de software. A gente parte do SDK. E o Fusion C é um SDK muito completo para desenvolvimento em Seance nos ambientes aí de 8 bits, né? Em especial o MSX, que é o que a gente sempre gosta de falar aqui. E aí vem essa coisinha aqui, que é uma coisa muito importante. Até agora, aqui no canal, no Debate Creator, a gente só falou de BASIC. E BASIC é uma linguagem interpretada. O que é um interpretador? O interpretador é um software de e-mail em que você escreve uma linha, por exemplo, dá Enter, e aquela linha é processada pelo interpretador. O interpretador manda lá para o processador processa aquilo e te responde na hora. Isso é muito legal para você testar coisas na hora, mas isso não é muito bom em matéria de performance. A performance das linguagens interpretadas costumam ser bem inferiores às linguagens compiladas. E aí você vai me perguntar, Manel, pô, eu desenvolvo em Python, e Python desempenha muito bem, o Python desempenha muito bem, inclusive é usado até em Big Data. Só que o que acontece? Aqui a gente está falando num paradigma da década de 80. Na década de 80, as máquinas eram muito diferentes das máquinas que nós temos hoje. Hoje, o teu celular, que você carrega no seu bolso, tem milhões de vezes processamento em flops do que a gente tem nas máquinas de 8 bits. Então, o processador é muito lento em máquinas muito lentas, até microcontroladores mesmo, né? Microcontroladores com linguagens interpretadas, eles costumam demorar mais para atender as requisições, porque a linguagem interpretada ela é menos performática que a linguagem compilada. A gente não sente isso no Python, porque o Python está rodando em cima de um maquinão, em cima de um cluster, e essa diferença acaba ficando irrisória quando a gente está falando de um hardware super bombado, que são os hardwares que a gente tem hoje em dia. Mas quando a gente fala em paradigma de retrocomputação, a linguagem compilada ela é muito mais performática. E por que ela é muito mais performática? Porque quando você escreve o seu software, você escreve um arquivo de texto, você abre lá o seu arquivo de texto, digita o seu programinha em C, bota ele para rodar, e aí existe um processo de pré-compilação, link edição e compilação.
E aí o que acontece? Ele pega tudo aquilo que você escreveu numa linguagem mais natural para você, uma linguagem de mais alto nível, e converte para a linguagem do processador. Então você não precisa ficar convertendo esse código instrução a instrução. Você compila tudo de uma vez, e aí quando vai para a máquina, já vai tudo pronto para a máquina executando tudo direto, um atrás do outro, sem ter que parar instrução a instrução. Isso faz com que a linguagem compilada, apesar de ser um paradigma diferente da linguagem interpretada, seja muito mais performático. E aí a gente vai para o compilador que a gente usa no Fusion C, que é o SDCC. SDCC significa Small Device C Compiler, que é um compilador que nós vamos usar bastante aqui nas aulas de Fusion C, que funciona por baixo do Fusion C. Quando vocês forem olhar o terminal lá, a compilação, vocês vão ver. E nós também temos vídeo aqui no canal, na nossa playlist de ferramentas. A gente tem um vídeo lá instalando e configurando o SDCC, que é uma das ferramentas do SDK do Fusion C, que vai permitir que a gente compile os códigos que a gente vai escrever aqui em C nas nossas aulas e coloque eles para funcionar em nossas máquinas. Vamos começar, pessoal. Aqui, ó, no GitHub do Debyte Creator, que vocês já devem saber agora onde fica, que é o github.com/debytecreator, a gente tem lá os nossos repositórios das nossas aulas. E o repositório que nós vamos usar para o Fusion C, não por coincidência, esse repositório aqui, ó, MSXC, códigos em Fusion C. Então, para a aula de hoje, você vai ter que baixar, obviamente, esse repositório. Você vai entrar aqui no repositório, como sempre, como a gente já fez em diversas aulas aqui. Você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, Code, vai clicar nele. Esse botãozinho Code aqui, você vai clicar nele. Vai vir aqui, vai copiar esse cara. E usando lá o seu GitHub Desktop, você vai escolher aqui Add Clone Repositório. Vai escolher essa abinha aqui, URL. Você vai clicar lá na abinha URL. Vai colocar aqui o código dele. E aqui embaixo você vai dizer onde você vai clonar o código. Aqui no seu localpath. O meu tá dev debyte creator MSXC. Você pode botar aí na pasta que você quiser. E aí depois que você clonar esse código, você vai ter essa pastinha aqui, MSXC, dentro do seu diretório lá onde você escolheu. Então aqui eu vou dar aqui File, Open Folder. File Open Folder. Aí aqui você vai escolher o diretório, que é esse aqui, MSXC. Vai dar uma selecionar pasta. E aí dentro desse MSXC você vai ver que tem vários exemplinhos já, que eu já andei brincando com o Fusion C. Mas o que você vai usar hoje aqui para a nossa aula é esse Hello aqui, ó. Hello. E quando você abrir essa pasta Hello, você vai ver que a gente tem aqui o hello.c, que é esse arquivinho aqui que está aberto para a gente estudar hoje. Porque agora o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura de um programa C para que vocês entendam como um programa C funciona. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui nessa linha aqui é o comentário. Existem duas formas de você comentar quando a gente está falando em C. Primeiro é o contrabarra, que a gente usa, nesse caso, desculpa, é a barra, que a gente usa para comentar uma linha em específico. Então, por exemplo, aqui eu comentei essa linha printf aqui. Mas existe uma outra forma. Se você quiser comentar um código inteiro, você pode dar contrabarra, asterisco. E para fechar o comentário, você pode botar aqui asterisco, contrabarra, barra. E aqui, ó, se vocês vão ver que quando eu eliminar aqui, ó, todo esse trecho aqui que está entre o contrabarra, asterisco e o asterisco, contrabarra, barra, é considerado comentário. E aí, você vê aqui a primeira coisa que tem nesse programa aqui, isso aqui é um programa Seance mais tradicional, é o include do standard.io.h, tá? O que é o include? Tudo que começa com o símbolozinho de numeral, tralha, seja lá como você chame, é considerado no C como uma diretiva de pré-compilador, tá? Então o que acontece? O compilador do C, ele tem um pré-processador que vai olhar todas essas diretivas aqui. Existem várias diretivas, não é só include, existem várias outras diretivas. Não é o momento agora para eu mostrar essas diretivas para vocês,
Mas essa include aqui é uma muito importante, por quê? Porque um código escrito em C pode estar em um ou em vários arquivos. E é uma boa prática do C a gente pegar os arquivos de header e nomear eles com essa extensão aqui, .h. Então, o que eu estou dizendo aqui para o pré-compilador? Pré-compilador, antes de você começar a compilar qualquer coisa, eu quero que você inclua no meu fonte esse cara aqui. No C mais tradicional, a gente coloca o standard.io porque esse header aqui, standard.io, ele tem todas as funções relativas à entrada e saída padrão do C. Então, se você quiser usar comandos como, por exemplo, printf, scanf, esses comandos que interagem entre o usuário e o programa, eles estão, a definição deles está dentro desse cara aqui, do standard.io.h. Só que no Fusion C, o standard.io.h ele foi adaptado já para o MSX. Então a gente tem esse cara aqui, MSX Fusion H, que meio que faz o papel de várias coisas do Seance, mas já adaptados para funcionar no paradigma do SDK do Fusion C. E ele está num lugar diferente, ele está nessa pastinha aqui, ó, Fusion C, Header, MSX Fusion C. Se você for nessa pasta aqui, você vai ver que existe um arquivo dentro lá com esse nome. Aqui, ó, MSX Fusion C. Cadê ele? Tá aqui ele aqui, ó. Inclusive você pode abrir e olhar as definições todas do arquivo para ver o que ele faz. Então aqui, ó, ele tem vários defines, aqui wait for key e tal. Se você olhar aqui dentro, ó, tem um monte de coisa aqui que precisa para fazer um programa em Fusion C, estão definidos aqui dentro. Então, por exemplo, getShare, que a gente vai usar bastante aí, FCB, que é File Control Block, para a gente trabalhar com arquivos, está tudo definido aqui dentro. E a gente sabe que esses caras estão aqui dentro porque a gente abriu o arquivo e olhou. Então aqui a primeira coisa que a gente está falando, o pré-compilador pega esse texto aqui, esse arquivo msxfusion.h, inclui no meu fonte. E aí a gente tem uma outra coisa aqui, que é outra base do C e do Fusion C, que é a função main. O C ele é todo escrito baseado em funções e procedimentos. Então tudo no C é uma função. E essa função main é a primeira função que o C executa quando ele começa a execução dele. Então é por aqui que o nosso queridíssimo programa em C vai funcionar. Aliás, eu tô vendo aqui, ó, o comentário aqui no Fusion C não é barra, é só barra. Então, vamos consertar aqui em cima. Então, aqui, ó, tanto é que ficou verdinho, ó, ficou verdinho porque agora tá comentado. Então, barra asterisco inicia o comentário, asterisco barra fecha o comentário. Aqui eu tô comentando numa linha só, porque a gente vai usar as funções do Fusion C, a gente não precisa do standard.io. E aqui as funções, a gente identifica logo de cara que toda função tem um tipo. E o tipo que a função main retorna para o sistema operacional é um tipo inteiro. Por que disso? O sistema operacional que a gente trabalha, MSX2, MS2, sei lá, Windows, Linux, qualquer coisa nesse sentido, trabalha com a ideia de códigos de erro. Então você pode, por exemplo, dentro do seu programa, né, ter um tratamento de erro que retorna um código de erro específico para o sistema operacional, que vai ser um número inteiro, int aqui significa um número inteiro, para dizer para o sistema operacional, ó, sistema operacional, eu executei o código. E nesse caso aqui, toda função que tem um tipo, ela tem um retorno. A diferença entre um procedimento e uma função é que o procedimento simplesmente executa e não retorna nada. Uma função sempre retorna algum valor para o ponto que a chamou. Então, por exemplo, se a gente tivesse colocado aqui void, ao invés de inteiro, void é um tipo do C que identifica vazio. A gente não precisaria retornar nada, a gente poderia até comentar isso aqui, porque a gente sabe que a gente está retornando para o sistema operacional um vazio. Mas nesse caso aqui, eu botei o int para ser bem didático para vocês, para que vocês entendam que toda função no C#, ou melhor, toda função no C e por consequência no Fusion C, retorna um tipo. E aqui a gente vê um void aqui. O que é esse void? Da mesma maneira que uma função pode enviar dados, uma função deve enviar dados para quem a chamou,
ela também pode receber parâmetros de quem a chamou. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, int parâmetro, por exemplo, eu estaria dizendo para minha função main que para esse cara aqui funcionar, eu preciso que o sistema operacional me mande um parâmetro qualquer. Então, na hora que eu fosse chamar o programa, né, por exemplo, o nosso aqui vai ser o hello.com. Então, na hora que eu fosse chamar o hello.com, eu teria que digitar hello.com como inteiro, espaço 0, por exemplo. E aí o 0 teria um tratamento dentro do programa para fazer. No nosso caso, como a nossa função para funcionar aqui, que a gente está desenhando, não precisa de nenhum parâmetro, a gente coloca o void. Porque a gente fala, o compilador, a minha função vai retornar um inteiro, porém ela não espera nada. Então o cara pode simplesmente digitar hello e o programa funcionar. Aí aqui a gente tem mais um comentário. E aqui tem um comentáriozinho que eu deixei, porque normalmente se você for trabalhar num C mais, digamos assim, diferentão, que não seja o Fusion C, você muito provavelmente vai querer usar a função printf, que é a função padrão que vem no stdio para a gente trabalhar, imprimir coisas nele, né? No caso do Fusion C, o Fusion C já tem encapsulado dentro dele uma função print, que faz quase que a mesma coisa que o printf. Então a gente pode simplesmente matar esse cara aqui, esse printf, e substituir pela função do Fusion C, que é o print. E aqui a gente tem uma constante string, o imundo, e o diferentão aqui nessa constante string é que tem o _n aqui. O _n ele é tratado pelas funções do C como new line. Então toda vez que você vê uma string que tenha _n, a gente está mandando, isso aqui a gente chama de caractere de escape, tá? Então a gente está mandando um caractere de escape para a função dizendo assim, ó, escreve o imundo, que foi o que a gente botou aqui, e pula uma linha. Isso aqui no Basic é a mesma coisa que a gente escrevesse um print sem colocar o ponto e vírgula no final. Que aí ele vai escrever e pular uma linha. Então, esses caracteres de escape, tem vários deles. A gente vai estudar eles no momento oportuno. Mas para o nosso exemplinho de hoje, que é só um hello world, a gente botou aqui o imundo e pule uma linha, para garantir. E aí a gente diz, acabamos a execução e retornamos 0, porque não teve nenhum erro. A gente poderia até botar aqui um tratamento de erros. Por algum motivo ele não conseguiu escrever na tela, retorna 1, retorna 55, retorna um número qualquer para o sistema operacional trabalhar. E aí a gente passa para aquele processo de compilação. Todos os programas que a gente colocar aqui no Debate Creator, quem já viu os vídeos de Basic, os outros vídeos, a gente sabe que a gente faz uma bateria de compilação aqui chamada make.bat. Essa bateria de compilação aqui, a gente já estudou ela a fundo lá no vídeo de instalação do C#, do Fusion C, desculpa. Lá no vídeo de instalação do Fusion C. Então, se você quer entender como é que isso aqui funciona, vai lá no videozinho, tem descrição aqui, tem link na descrição aqui do canal para vocês olharem. Todos esses vídeos vão estar devidamente linkados aí na descrição do canal. Olha lá, que lá eu explico o que são essas coisas aqui. Então, para compilar os nossos programas, a gente vai usar aquela mesmo padrão que a gente vem usando em todos os nossos vídeos. Vai dar aqui no terminal. A gente vai dar /make, porque a gente está trabalhando no nosso queridíssimo PowerShell. Se o nosso terminal aqui fosse um DOS, a gente colocaria só make. Mas como eu gosto de trabalhar no PowerShell, porque eu acho o PowerShell muito melhor, então no PowerShell é /make para rodar um processo. E aí, vamos lá, vamos rodar esse cara. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai chamar o SDCC, e o SDCC vai gerar para a gente um arquivo chamado IHX, que é o arquivo já compilado e link editado do programinha que a gente escreveu ali em cima. E aí você vai ver essa mensagenzinha aqui, compilation ok, que diz que o nosso compilador gerou o arquivo, o SDCC gerou o arquivo que a gente precisava. E aí a gente vai chamar uma das ferramentas do Fusion C, que já vem pré-instalada no Fusion C. A gente não precisa instalar essa ferramenta normalmente, porque lá na toolchain do Fusion C ele já está instalado, que é o X2Bin. Por que a gente precisa fazer o X2Bin? Esse arquivo IHX está preparado para diversos tipos de small devices, né? Por isso que é small device C compiler.
E aí a gente precisa pegar esse HX e especificar ele para o MSX. E quem faz isso para a gente é o X2Bin. Nesse caso, o X2Bin aqui, ele está gerando para a gente um arquivo do tipo com, nesse parâmetro aqui, ó. E aí ele vai pegar esse hello IHX, vai transformar ele num arquivo .com que seja compatível com o MSX e vai gerar para a gente um hello.com. E logo em seguida, ele já vai automaticamente criar um processinho aqui, que é esse processo aqui do make.bat, de chamada do nosso muito amado OpenMSX, que a gente usa para tudo aqui no canal, que vocês já devem estar muito familiarizados com o OpenMSX. Então ele vai dar aqui start, OpenMSX exe, usando esse script aqui. De novo, lá no vídeo de instalação e configuração do Fusion C, eu explico isso aqui no detalhe, então se você quiser conhecer o detalhe, vai lá no vídeo. E ele starta esse cara aqui pra gente. Como vocês podem ver, esse cara que foi startado aqui, ele é um emulador de MSX, carregado com o MSX2 2.3, que só funciona em MSX2 para cima. Então lá no teu arquivo de configuração, lembra de colocar um MSX2. Se você colocar um MSX1, muito provavelmente você vai ter algum tipo de problema aqui. E se a gente der um dir aqui, olha que legal. O próprio Fusion C já criou pra gente o quê? Já criou um disque A, já criou um disque B, já criou um HD, criou essa pasta export aqui, já colocou no disquete que a gente está usando o MSX2 2.0, Command Com 2, que são os arquivos do MSX2 DOS 2.30, que ele já está levantado aqui, e o nosso programa, que é o hello.com. Então, olha só, se eu der aqui hello e der um enter, por ser o MSX-DOS, ele fez o que a gente mandou. Ele criou lá o imundo, pulou uma linha, essa linha pulada aqui, ó, que vocês estão vendo, é o tal do contrabarra N, que a gente colocou lá na nossa função print, e devolveu o prompt pra gente, para que a gente possa dar novos comandos ao MSX-DOS. Então é isso, pessoal. Hoje eu e o Luke estouramos muito o nosso tempo aqui. A nossa aula hoje não teve só 20 minutos, teve 27 minutos. Mas eu preferi terminar ela rapidamente hoje, porque a gente pula logo essa parte chata de teoria e de Hello World, que todo mundo já está de saco cheio de ver aí. E vamos direto para o que importa nas próximas aulas. Então, como eu já estourei bastante tempo, não vou perder mais o tempo de vocês aí, que já assistiram 7 minutos a mais do que deveriam hoje. Mas, acima de tudo, nunca se esqueça, campeão. Seja feliz. Bem-vindo mais uma vez ao Debate Creator, meu queridíssimo escovador de bytes. Hoje nós vamos continuar na nossa saga de ensinar o Fusion C para você aí, que está interessado em programar em C no MSX. Então hoje nós vamos continuar as aulas falando sobre os tipos básicos do C e sempre olhando com aquela visão de encaixar o C dentro do Fusion C. O nosso foco aqui é o Fusion C e sempre que puder a gente falar um pouquinho sobre o C ANSI também, porque é um conhecimento que transmite caso você queira desenvolver em C para outras plataformas. Então vem comigo que a aula já vai começar. Para a gente poder começar, como sempre acontece as nossas aulas aqui no Debate Creator, o que a gente vai fazer é baixar o código para a nossa máquina. Então se você ainda não conhece o GitHub do Debate Creator, ele fica aqui nesse endereço aqui nesse endereço, github.com/debatecreator, você vai conseguir achar o nosso GitHub, que os exemplos, como sempre, vão estar sempre dentro de MSXC, dentro desse repositório MSXC. E para você baixar esse código para sua máquina, você vem aqui em Code, copia o endereço do repositório, vai lá no nosso muito amado GitHub Desktop, lembrando que tem vídeo sobre o GitHub Desktop na nossa playlist de ferramentas para vocês olharem. Aí você vem aqui, add, clone repositório. Aqui você vem em URL, coloca o código aqui e aqui você escolhe em que pasta você vai jogar. Eu jogo para Dev e Debate Creator, né? Você pode jogar para qualquer pasta aí que você achar bacana no seu computador. Uma vez que você tenha baixado o código para sua máquina, ele vai estar aqui no diretório onde você colocou. Então você vai vir aqui em File, Open Folder. Essa opção aqui, File, Open Folder. E aí quando você abrir,
você vai escolher essa pasta aqui, msxc variable. E esse cara aqui é o exemplo de hoje que nós vamos trabalhar. Depois que você abrir esse cara, você vai ver que tem vários arquivinhos aqui. E o arquivo de hoje é o variable.c, que é o nosso exemplinho de variáveis no C. Então vamos lá, pessoal. O primeiro rompimento de paradigma que a gente tem aqui muito grande quando a gente fala de trabalhar em BASIC e depois trabalhar em C é na tipagem da memória, a forma como eles trabalham a memória. Uma das coisas mais lindas do C e do C++ é a facilidade que essa linguagem te dá para trabalhar com a memória e a forma como eles tiparam os elementos da linguagem, criando dois tipos básicos que a gente tem no C, né? Então, na linguagem C-ANSI, nós temos os function types, que são os tipos das funções, e os object types. Então aqui já é uma grande quebra de paradigma, porque a gente tem muito mais elaborada a forma como nós trabalhamos com as variáveis e com as funções em C do que a gente estava trabalhando no BASIC até agora. O que significa, quando eu falo objeto, o que eu quero dizer objeto no C-ANSI, tá? O objeto é uma parte de memória que representa um valor, e essa parte da memória que representa um valor pode representar valores diferentes dependendo do tipo que a gente associou aqui. Então, por exemplo, todo espaço de memória é um conjunto de zeros e uns, na verdade, né? Um byte, né? Um byte são 8 bits. E toda vez que a gente fala de um byte de memória, a gente está falando de alguma coisa assim. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um número de 0 a 255, a gente vai usar um inteiro simples. E aí ele vai consumir apenas um byte, e esse valor aqui vai ser lido de uma forma. Se a gente estiver trabalhando com outro tipo, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com o tipo char, por exemplo, que é um caractere, isso aqui vai ser lido de outra forma. E a isso a gente dá o nome de tipagem. É a maneira como nós vamos ler os dados na memória. E no C, todas as variáveis que nós criamos no C, elas pertencem aos object types. E aqui dentro dos object types, a gente tem uma série de object types. A gente tem os tipos básicos, os tipos enumerador, o tipo void, que a gente já viu na aula anterior, e os tipos derivados. Então, toda vez que a gente fala de tipo, de tipagem em C, ele pertence ou a um function type ou um object type, e se ele pertencer a um object type, ele se subdivide nos tipos básicos, nos tipos enumeradores, no tipo void e nos tipos derivados. Então vamos começar a dar uma olhada o que isso aqui significa. Então vamos começar a olhar aqui, pessoal, o que são considerados os tais tipos básicos. Os tipos básicos são os tipos aritméticos e eles se classificam em inteiros e de ponto flutuante. Então os primeiros tipos que a gente vai olhar aqui, de variáveis nesse caso, objetos do tipo variável, eles são esses tipos aqui que estão marcados aqui no código, e é assim que a gente define uma variável no nosso programa em C. A gente coloca primeiro o tipo ao qual ele pertence, nesse caso aqui é uma variável do tipo char, e o nome da variável. Se você quiser, você também pode inicializar ela aqui nesse momento, mas aí mais pra frente a gente vai ver isso com mais calma. Agora nós vamos focar em entender os tipos e para que eles servem. Aqui uma coisa interessante para a gente falar, como a gente está falando de variável, é que aqui ó, a gente declarou essas variáveis fora do escopo da função main. Então, toda vez que a gente declara essas variáveis fora do escopo da função, e o escopo da função ele é determinado pelo abre chaves, abre colchete, fecha colchete, significa aqui que eu estou declarando variáveis de escopo global, ou seja, qualquer função no meu programa C
vai poder utilizar essas variáveis aqui. Isso é uma prática condenável, a gente não deve fazer isso aqui, tá? Eu fiz isso aqui só para a gente ser didático e porque aqui o programa ele só imprime os tamanhos das variáveis, então não vai ter grandes problemas. Mas para evitar, por exemplo, que essas variáveis vazassem para outras variáveis do escopo, elas poderiam ter sido declaradas assim, ó. Eu poderia ter tirado elas daqui e colocado elas aqui. E aí, como elas estão declaradas dentro desse escopo aqui, elas só seriam válidas dentro da função main. Mas vocês vão entender isso bem mais para frente, quando eu for falar sobre escopos de variáveis mais para frente, tá? Vamos focar agora nos tipos que as variáveis podem ter. Lembra que eu falei que as variáveis do tipo básico elas incluem os tipos inteiros? Então, essas aqui são as variáveis de tipo inteiro. E aí, logo de cara, tem um caractere aqui. Pô, Manel, você falou que é variável de tipo inteiro, logo a primeira tu já mete um caractere? É porque, galera, vocês lembram lá das discussões lá da tabela ASCII que a gente teve quando a gente estudou Basic? De que, na verdade, os caracteres que são escritos no computador, na verdade, eles são números que são feitos numa tabela de para chamada tabela ASCII. Então, todo caractere por baixo é um número, por isso que o tipo caractere entra aqui como um tipo inteiro. Porque, na verdade, um caractere é um número que vai de 0 a 255, que vai ser colocado dentro da tabela ASCII. Então, esse tipo caractere aqui, ele consome 1 byte. 1 byte a gente sabe que vai de 0 a 255, se a gente está falando sem sinal, e de negativo 128 até 127, se a gente está falando com sinal. Por quê? Porque metade desses números tem que ser negativos e a outra metade tem que ser positivo. Então você meio que quebra pela metade o tamanho do byte e diz, ó, os bytes com menor significância são bytes negativos e os bytes com maior significância são os bytes positivos ou o avesso, dependendo da máquina que você está usando. Tem máquina que usa complemento de 2 e aí é diferente. Mas enfim, nós temos aqui o caractere, que o tipo dele é char. Temos o unsigned char, que são os caracteres sem sinal, ou seja, esse cara aqui só pode ter valores de 0 a 255. E você tem os caracteres com sinal, que aí eles só podem ter de negativo 128 até 127. Se você não sabe exatamente qual dos dois usar, usa sempre o caractere, porque esse tipo aqui, o caractere, ele vai se adaptar dependendo do número que você botar lá. Se você botar um número negativo, ele automaticamente vai entender que você quer um caractere com sinal e vai se adaptar a isso. E aqui nós temos os números inteiros. Os números inteiros, quando a gente está falando do C, eles podem ser pequenos ou grandes, tá? Os números pequenos, que são chamados normalmente short, eles têm só 2 bytes. Por ter 2 bytes, um short, ele pode ir de negativo 32.768 até 32.767, se nós estivermos falando de short com sinal. E se o short não tiver sinal, um signed short, a gente está falando de 0 a 65.535, que é aquele nosso número mágico lá, que a gente já viu várias vezes aí, em especial na aula de organização, Basic, a gente já falou pra caramba desse número aqui. E aí nós vamos para os longos, os inteiros longos, e os inteiros longos usam 4 bytes. Por usar 4 bytes, eles vão de negativo, nesse caso aqui, quando a gente está falando com sinal, o long é com sinal, ele vai de negativo 2 bilhões, cento e pouco, até positivo 2 bilhões, cento e pouco. Como eu sei que vocês vão querer o número exato, vou pegar aqui o pai dos burros e vou tentar ler o número completo, para vocês verem que o número é bem grande, tá? Vamos lá, ele vai de negativo 2 bilhões, 147 milhões, 483.648, até positivo 2 bilhões 147.483.647 positivo. E aí, quando a gente tira o sinal desse cara, que aí a gente vem aqui dar um sign de long, a gente chega à conclusão que a gente consegue chegar a mais de 4 bilhões. E para você que vai querer o número exato, o número é esse aqui, ele vai de 0 até 4 bilhões 294.960. Caramba, vamos lá!
de 4.294.967.295 bytes. Então vocês podem ver que quando a gente usa o long, a gente pode usar números bem grandes, né? E aí a mesma coisa acontece aqui com os inteiros, né? Se a gente digitar só int aqui, int número inteiro, ele de novo ele vai escolher qual o melhor tipo que você vai usar, dependendo do contexto. Se você botar, por exemplo, negativo 2 bilhões e 100, ele vai saber que ele é um inteiro long, né? E aí ele vai trabalhar de acordo. É claro que se você tentar colocar um número negativo 4 bilhões, vai dar um overflow, porque nenhum dos tipos do C permitem que você tenha um número negativo de 4 bilhões. Né? O menor número negativo que você consegue chegar usando o long, né, é esse número que eu falei, que é negativo 2 bilhões 190 e poucos milhões. E por aí vai. E aí, pessoal, como é que a gente valida se tudo isso que eu falei aqui para vocês é verdade, né? Aqui a gente tem dentro da nossa função main, que se você viu aí a aula passada aí, você sabe que é a função principal de quando a gente executa um código em C, ele vem aqui para dentro. A gente tem essa função aqui no C, que é a sizeOf. O que é a sizeOf? A sizeOf ela é uma função do C que especifica o tamanho de um objeto. Você pode mandar um objeto para ela e ela diz o tamanho em bytes daquele objeto. E aqui nós temos a função printNumber, que nós usamos lá no... Não se lembra se a gente chegou a usar na última aula ou não, mas vamos usar agora. A printNumber, ela imprime um número. E essa printNumber aqui é uma função do Fusion C. Então aqui, quando a gente dá printNumber, a gente está dizendo para o Fusion C um número. E que número que ele vai imprimir para a gente? Como o sizeOf é uma função, e o sizeOf é uma função que retorna um número, isso aqui, sizeOf caractere, na verdade vai ser um número, que é o número do tamanho que a variável caractere tem, porque esse é o objetivo da função sizeOf. Então se a gente executar esse cara aqui, o que a gente vai ver? Vai ver o tamanho de cada uma dessas variáveis. E como aqui a gente está falando lá no Basic, quando a gente tinha um overhead, porque a função do Basic era a função para a gente ver a memória vazia e não o tamanho do objeto. Como a sizeOf é uma função do C que retorna exatamente o tamanho do objeto, vocês vão ver que ele vai retornar exatamente o valor em bytes de cada uma dessas variáveis aqui. Então vamos executar esse cara. Vamos lá, terminal, novo terminal. Como todos os exemplos aqui do nosso debate creator, nós vamos dar o .make, porque nós estamos no PowerShell. Se você estiver no DOS é só make mesmo. E vamos rodar. E agora vocês vão ver aqui que no nosso disquete virtual vai ter um variable.com lá para a gente rodar. Então vamos dar o dir. Aqui o variable.com aqui, ó. Esse é o cara que foi gerado. Opa! Esse cara aqui é o cara que foi gerado na nossa compilação. E é esse cara aqui que a gente vai executar agora. Olha aí, essa é a resposta dele. Então vamos ver o que ele respondeu aqui pra gente. Vamos colocar lado a lado. Ó, ele respondeu 1, 1 e 1. Então, caractere sem sinal e caractere com sinal foi respondido 1, 1 e 1. E aqui, ó, caractere, 1 byte cada, tá certinho. Agora aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 4, 2. Então, 1, 2, 3, 4. Então aqui são os tipos inteiros que ocupam 2 bytes. E por último, os 2 4, que são os tipos que sempre usam 4 bytes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vamos continuar estudando aí o Fusion C, vamos continuar estudando as variáveis. E nunca se esqueça, acima de tudo, meu camarada, acima de tudo, seja feliz.
Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Desculpe a minha voz rouca porque eu estou extremamente gripado, mas isso não vai nos impedir de continuar a nossa saga de aprender a linguagem C para o Fusion C do MSX. Então, na aula passada, nós começamos a ver os tipos que existem dentro da linguagem C e nós começamos pelos tipos básicos. E quando a gente falou sobre tipos básicos, a gente falou que eles se dividiam, que os tipos básicos são os tipos aritméticos, que se classificavam em tipos inteiros e tipos de ponto flutuante. Na aula passada nós vimos os tipos inteiros, hoje nós vamos ver um pouquinho os tipos flutuantes. Então se prepara, toma seu café, senta aí e vem para a aula comigo, que agora nós vamos aprender um pouquinho como funcionam os tipos de ponto flutuante dentro do Fusion C. Se você não viu a aula passada, por favor, assista a aula passada, porque nela nós ensinamos como baixa o código. O código que nós vamos trabalhar hoje é o mesmo da aula passada, que é aqui na pastinha variable e o variable.c, que é esse cara aqui, que foi atualizado. Se você já baixou o código, tudo que você precisa fazer é vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o MSXC e dar um fetch origin, que ele vai automaticamente pegar todo o código que está lá e vai trazer para sua máquina. Se você não baixou o código ainda, dá uma olhada na aula anterior, que a gente ensina como pegar o código no nosso GitHub, que é o GitHub do Debate Creator, que vocês a essa altura já devem saber onde fica. Ele fica nesse endereço aqui, githubdebatecreator.com. E a aula de hoje fica dentro aqui do MSXC Variable, é essa pasta aqui. Se você não sabe baixar esse código, dá uma olhadinha na aula anterior, que lá a gente vai te ensinar como faz. Então, pessoal, para que a gente possa entender o que é um número de ponto flutuante, a primeira coisa que a gente tem que entender é que bagaça é essa, né? O número de ponto flutuante é a forma como o computador usa para representar valores fracionários. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma pizza aqui e a gente quer dividir essa pizza por 4 pessoas. Se a gente quer dividir essa pizza por 4 pessoas, a gente vai dividir aqui na metade e aqui na metade. E aí cada pessoa vai pegar 1/4 da pizza. Isso aqui Tia Cotinha ensinou pra gente lá na 5ª série primária. E a gente sabe que 1/4 também pode ser representado por 0,25. Esse 0,25 aqui é um número de ponto flutuante. Por quê? Porque ele tem esse pontinho aqui e esse pontinho pode se mexer, como a gente vai ver agora no futuro. Então, quando a gente pega um número de ponto flutuante, ele pode ser representado de várias formas quando a gente está falando de computador, tá? A primeira forma de se representar um ponto flutuante é dessa forma que eu já escrevi para vocês, que é, por exemplo, 0,25. Então, se a gente chegar aqui, 0,25 é uma forma da gente ver esse número. Só que os computadores, eles também são muito usados na área científica. Então, algumas vezes nós vemos números na notação científica. E o que é a notação científica? A notação científica é uma outra forma de representar esse número. Então, esse número aqui, 0,25, ele é igual a 2,5 elevado a menos 1. Por que ele é igual a 2,5 elevado a menos 1? Quando a gente está falando aqui, na notação científica, esse menos 1 são potências de 10. Então, quando eu estou falando menos 1 aqui, eu estou falando para a gente tirar uma potência de 10. É a mesma coisa que escrever 2,5 elevado a menos 10. E a gente sabe que 2,5 elevado a menos 10 é só a gente pegar essa vírgula e trazer esse pontinho, né? Que aqui no Brasil a gente chama de vírgula, né? Mas como os computadores são anglicanos e nas línguas anglicanas a vírgula é igual ao ponto, é só pegar esse pontinho e jogar. Nesse caso, como a gente está negativo, a gente está andando para a esquerda, não para a direita. Então, é a gente pegar aqui esse 2,5, como é negativo, a gente está andando para a esquerda. Então a gente vira para cá, esse pontinho anda para cá. E aí, para completar o número, a gente bota um 0 aqui. Se fosse, por exemplo, 2,5 elevado a mais 10, esse pontinho andaria para a direita.
E aí esse número seria igual a 25. Viram como o ponto andou aqui? É por isso que é ponto flutuante. Porque dependendo de como a gente faz a exponenciação desse cara, esse ponto vai andar para a esquerda e para a direita e ele fica flutuando no número. Por isso que convencionou se chamar de número de ponto flutuante. Então aqui é E elevado a 10ª potência menos 1. Então vamos supor que a gente tivesse esse número aqui, 2,5 elevado a menos 6, por exemplo. Se a gente tivesse esse número aqui, 2,5 elevado a menos 6, a gente teria que andar 6 casas o pontinho para a esquerda. Então a gente colocaria aqui 25, colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o pontinho aqui. Então esse cara aqui é o 2,5 menos 6 na notação científica. E agora que nós entendemos o que é um número de ponto flutuante, finalmente, né? Agora nós temos que começar a entender os tipos de ponto flutuante que nós temos quando a gente fala de C e quando a gente fala de Fusion C, né? A diferença é o seguinte, quando a gente está falando de Fusion C e de máquinas de 8 bits em geral, máquinas menores, né? Quando a gente fala de SDCC, a gente está falando de Small Device C Compiler, né? Ou seja, compilador C para dispositivos pequenos. O pequeno aqui, de small, né? O small device aqui, ele quer dizer máquinas de 8 bits e máquinas que não têm uma capacidade muito grande. E trabalhar com números de ponto flutuante é uma das coisas mais complexas que os computadores fazem. Então nós temos alguns tipos aqui no C ANSI que não necessariamente vão ser suportados pelo Fusion C, porque o Fusion C é para máquinas pequenas. Então, se você quer trabalhar com números com muitas casas decimais, né, e a gente chama, quando um número tem uma quantidade muito grande de casas decimais, a gente chama de precisão, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui precisão simples, precisão dupla e precisão longa, né? O que significa essa precisão, né? Quando a gente está falando de precisão simples, quando eu usei aquele exemplo lá de 2,5 elevado a menos 6, eu não usei esse menos 6 à toa, tá? Por que eu não usei esse menos 6 à toa? Porque esse menos 6 aqui é a precisão máxima que nós conseguimos atingir quando a gente está falando de máquinas de 8 bits. A gente até consegue, usando mais bytes, a gente consegue trabalhar com números maiores que esse. Mas se a gente for trabalhar isso numa máquina de 8 bits, a gente está ferrado, porque a máquina de 8 bits não tem capacidade de processamento suficiente para trabalhar com esses números de forma séria. Se você quer trabalhar com números de precisão dupla, né, ou de precisão longa, você não deveria estar trabalhando numa máquina de 16 bits, até porque esses números aqui, ó, a precisão dupla, ela vai até 15 casas decimais. E a precisão longa vai até 19 casas decimais. Então isso aqui são números ou extremamente pequenos ou números extremamente grandes, que a gente não costuma usar no nosso dia a dia. Esses números aqui vão ser usados, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com, sei lá, um aplicativo astronômico que precisa fazer cálculos com grandes distâncias, com velocidades absurdas, né? E aí a gente vai trabalhar com números enormes em matéria de casas decimais para cima, né? Aí a gente vai usar muita notação científica com mais, sei lá, mais 308 ou mais 4.932 casas, né? Ou quando está trabalhando com números infinitesimalmente pequenos. Sei lá, o cara trabalha numa parte de ciência, ele trabalha com átomo, molécula, e ele precisa fazer cálculos de, sei lá, de fótons, cálculos da ciência de física quântica, por exemplo, e ele vai trabalhar no outro espectro, que são os números incrivelmente pequenos, né? Aí a gente está falando de E elevado a menos 308, E elevado
elevado a menos 4.932. E aí a gente está trabalhando no outro lado do espectro, né? Enquanto a astronomia trabalha com números absolutamente grandes, né? A física quântica trabalha com números infinitesimalmente pequenos. E são normalmente nesses casos que a gente usa essas precisões muito grandes, né? Para o nosso MSXin, que é a máquina de 8 bits, nós temos aqui o float. E esse tipo float é o float de precisão simples. E que números que a gente consegue representar com esses números de precisão simples, né? Ele ocupa 4 bytes de memória, como a gente vai ver lá no nosso size-off, que a gente deu uma melhoradinha aqui. E a gente consegue representar números aqui, ó, que vão 1.2 elevado a menos 38 até 3.4 elevado a mais 38. Eu não vou explicar para vocês. E agora, para demonstrar isso para vocês, eu vou pedir licença aqui do Fusion C um minutinho e vou lá para o nosso queridíssimo WSL, que é o subsistema Linux dentro do Windows, para demonstrar para vocês como é que essas coisas funcionam lá no Seance, para vocês terem um entendimento um pouco mais amplo, não ficarem presos só no nosso queridíssimo Fusion C. Então, se a gente procurar aqui os tipos do C na internet, a gente vai ter esse tutorial da Point aqui, que é um tutorial muito bom, mostrando tudo isso que eu estou falando, para vocês aqui. E aqui, ó, a gente tem esse códigozinho aqui dos tipos flutuantes, e aqui a gente consegue ver, inclusive, os tipos que nós não temos acesso quando a gente está falando de Fusion C. Então vamos criar um novo arquivo aqui, chamado cfloat.c, e vamos copiar esse código aqui. Para a gente poder compilar esse código, também vai precisar do compilador GCC. Então deixa eu salvar esse cara, tá salvo. Vou dar um ls-la, porque agora a gente está falando aqui de Linux, funcionando por dentro do Visual Studio Code. E eu vou tentar usar aqui o GCC, ver se o GCC está instalado. O GCC não está instalado, então vamos instalar ele. Vamos lá, sudo para pegar o superusuário, apt install GCC. Tá lá, tá dizendo que ele vai usar 153 MB, vou dar OK. E aí ele vai começar a instalação lá do GCC, que é um compilador que compila em C e C++ em ambiente Linux. E é o compilador que o pessoal realmente gosta de usar quando a gente está brincando aí de C nas distribuições de Linux. Então vamos dar um ls-la. O nosso arquivo é o cfloat.c, então vamos lá, gcc cfloat.c. Aí ele está dizendo que o $d espera um argumento do tipo int, mas o argumento é long e um signed int. Então aquele código que a gente copiou não está exatamente certinho. Então vamos corrigir ele. Para corrigir o código, esse cara aqui está retornando um signed int, né? Então vamos fazer uma conversão inline aqui, que o pessoal chama em C, onde a gente diz que o resultado disso aqui, como é um tipo compatível, né? Como um signed int é compatível com tipo int, a gente pode fazer uma conversão inline aqui para int. Vamos salvar esse cara, vamos compilar esse cara, gcc cfloat.c. Ele vai gerar para a gente um arquivo a.out. Se eu der aqui um ls.la, vocês vão ver que tem esse cara aqui, ó, a.out, que é o resultado da nossa compilação. E a gente pode dar .a.out. E tá lá o resultado, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o resultado do nosso programinha em Seance, ele vai dar exatamente aqueles valores lá que eu escrevi para vocês, né? Então, por exemplo, o float max
é 3.40282 a mais 38, a menos 38. E aqui tem até ali os valores máximos e mínimos do nosso queridíssimo Double também, e o valor da precisão de 6 casas lá do tipo float. E como é que o C antes conseguiu fazer isso? Por conta desses caras aqui, ó. Nós temos esses caras aqui, o limits e o float. Quando a gente faz o include desses caras aqui no C, se a gente abrir esses caras aqui lá no compilador do SDCC, vocês vão ver que tem essas defines aqui definindo o que é cada um desses caras. A gente pode até ir lá olhar para vocês verem, quer ver, ó? O meu SDCC, vamos ver se a gente acha aqui onde ele está. Ele provavelmente deve estar no Program Files, SDCC. Se a gente for aqui nos includes, não, aqui tem os headers aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem todos os headers, inclusive aqueles dois lá, o limits e o float.h. Então vamos abrir aqui o float.h. Se a gente abrir aqui o float.h, vocês vão ver que alguns daqueles caras lá, por exemplo, o float max está definido aqui, ó, naqueles valores que eu falei. O float min também está definido aqui. Então, quando a gente trabalha com números de ponto flutuante no C, é sempre bom a gente fazer include desses dois caras aqui, do limits e do float, porque esses dois caras vão te ajudar a trabalhar sem que você tenha overflow e para que você possa conhecer os valores mínimos e máximos dos números de ponto flutuante. Então é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para contar para vocês sobre os números flutuantes no C e no Fusion C. Então, sempre que você precisar usar lá um número flutuante no Fusion C, você vai usar o tipo float. Até tem como usar usando a compilação do SDCC, usando o Large Model, mas aí não é bom você fazer isso com máquinas de 8 bits, porque não vai performar, não adianta você fazer que não vai performar, e pode ser até que dê algumas incompatibilidades com o Fusion C. Então, quando a gente está falando de retrocomputação, 6 casas decimais no máximo, galera. Se vocês quiserem fazer um aplicativo que trabalhe com mais de 6 casas decimais, use outra linguagem, use outra máquina, saia da retrocomputação e venha para a computação moderna, que é muito melhor para você trabalhar com esse tipo de número. Então, um grande beijo, muito obrigado para você que assistiu, que deu o like, que está compartilhando os vídeos com os amigos, e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos dar continuidade de aulas de Fusion C, onde nós estamos falando sobre os tipos, a tipagem do C, né? A tipagem na linguagem C. E a gente precisa sempre estar conhecendo todos os tipos. Então hoje nós vamos dar continuidade falando de alguns tipos importantes, entre eles um tipo muito esquisito, que não significa nada, mas que é extremamente utilizado no C. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos void, e se der vamos falar de alguns outros tipos depois. Então vem comigo que a aula já vai começar. Se você ainda não baixou o código da aula de hoje, que por sinal vai ser o mesmo código que nós usamos na aula passada, você pode encontrar o código lá no nosso queridíssimo GitHub, o GitHub do Debate Creator. O GitHub do Debate Creator fica aqui nesse link, github.com/debatecreator. Não se preocupe, porque todos os links vão estar na descrição do vídeo. Você vai vir nesse repositório aqui, MSXC, códigos exemplos em Fusion C. Você vai clicar aqui. Dentro desse repositório, você vai ver que tem esse botãozinho aqui, que é o botãozinho Code. Você vai clicar no botãozinho Code, vai copiar aqui, nesse botão aqui, você vai copiar o caminho do nosso repositório. E aí, usando o GitHub Desktop, você vai pegar aqui esse cara aqui, MSXC, o repositório. Ele não vai existir se você não tiver baixado ainda, mas você pode estar em qualquer repositório. Você vem aqui, Add, e vai escolher essa opção aqui, Clone Repositório. Então você vai clicar Add Clone Repositório. Você vai vir aqui nessa aba URL, que é a aba que tem
Você pode usar para baixar da internet. Aqui você vai colocar aquele código que você cortou, que é o código do nosso repositório. E aqui você vai definir um path local na sua máquina, um caminho local na sua máquina, onde você vai depositar o código, e quando você der o get, ele vai vir para essa pasta aqui. E aí você vai ter esse código na sua máquina. O código que nós vamos usar hoje é esse repositório aqui, o MSXC, e dentro desse repositório MSXC você vai ver que tem uma pastinha aqui chamada variable, que é o código que nós vamos trabalhar hoje. Então baixa o código para acompanhar junto comigo. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a explicar o tipo de hoje, que é o tipo void, que é esse cara aqui, ó, que está nos comentários, a gente vai ter que primeiro começar a explicar para vocês um pouquinho do que é a programação funcional, tá? O que é a programação funcional? A programação funcional, a gente pode pegar um trecho de código, como por exemplo esse trecho aqui dos tipos inteiros, e transformar ele em um procedimento ou em uma função. Qual é a diferença de um procedimento para uma função? Uma função, ela pode receber argumentos e sempre devolve uma resposta, e um procedimento pode ou não receber argumentos, mas não devolve resposta nenhuma. Então esse caso aqui, desse código aqui, ele é um excelente código, trecho de código, para a gente transformar em um procedimento. Por quê? Porque ele só faz prints. Então, como ele só faz prints, ele não retorna nada para o ponto que chamar ele. Então a gente poderia criar uma função assim, chamada, vamos criar aqui uma função chamada imprimir tipos inteiros. Isso aqui vai ser um procedimento. E a gente poderia pegar esse trecho de código todo aqui, cortar ele daqui, jogar ele dentro do escopo dessa função. Lembra que eu falei para vocês que as funções, as variáveis, elas só existem dentro de um determinado escopo? Essas variáveis aqui, caractere sem sinal, caractere com sinal, número inteiro, agora só vão ser utilizadas por esse procedimento, imprimir tipos inteiros. Então seria muito legal que elas estivessem encapsuladas dentro desse procedimento para que elas não vazassem para outros procedimentos. Então a gente vai pegar aqui esses tipos inteiros, também vai cortar eles daqui, e quando a gente corta eles daqui e coloca dentro do procedimento, essas variáveis deixam de ser do tipo global, que significa que essas variáveis antes podiam ser usadas por qualquer função ou procedimento do nosso código, e agora elas passam a ter escopo local, ou seja, como elas têm escopo local, elas só podem ser utilizadas nessa função aqui, imprimir tipos inteiros. E aí que entra o nosso queridíssimo tipo void. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui não retorna valor nenhum, não tem nenhum return aqui, né? Se você ver aqui a nossa função main, ela retorna int e ela dá um return 0. Mas o nosso procedimento aqui, na definição de procedimento, não retorna nada. Então como é que a gente faz para uma coisa não retornar nada? A gente, ao invés de colocar aqui o retorno dele como int, a gente coloca o retorno dele como void. Void em inglês significa vazio. Então, esse procedimento imprimir tipos inteiros vai retornar um vazio. E como ele não recebe nenhum argumento para funcionar, porque os argumentos estão todos encapsulados dentro do procedimento, ele também não precisa de nenhum tipo colocado aqui. Então, os argumentos dele também vai ser void. Por quê? Porque ele vai receber um vazio de argumentos e vai devolver um vazio como retorno da função. Como se é uma linguagem funcional, tudo é uma função. Então essa é a maneira de você criar um procedimento dentro do C. Basta você criar uma função que retorne void. E aí você cria um procedimento.
E aí, para isso acontecer lá no nosso código, a gente simplesmente pega o nome dele aqui e coloca lá no nosso código. E aqui, ó, a gente pode até botar um comentário só para dizer: esse procedimento imprime os tipos inteiros. Então aqui a gente separou os tipos inteiros em um procedimento. Vamos fazer a mesma coisa com os tipos flutuantes, né? Então vamos lá criar aqui um outro procedimento. Como é um procedimento, ele vai retornar void. Imprime tipos flutuantes. Aí aqui a gente abre e fecha aspas. Então a gente pega esse trecho de código aqui, joga lá na função. Como é a função que não vai receber nenhum argumento, a gente também bota void aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer os tipos flutuantes para dentro daquele escopo para garantir que eles só vão existir dentro do escopo dessa função, para impedir que esses tipos vazem para as outras funções. Então vamos organizar aqui direitinho para ficar bonitinho. E para que a gente possa ver isso, a gente tem que fazer a mesma coisa. E aí vocês vão começar a identificar uma vantagem muito grande das linguagens funcionais. Olha que legal. Vê como o seu código está muito mais legível. Se a gente olhar aqui, ó, o seu código está tão legível porque você sabe que quando começar a execução do main, a primeira coisa que ele vai fazer é imprimir os tipos inteiros, depois imprimir os tipos flutuantes. Então o seu código ficou muito mais legível. E ele ficou tão legível, a ponto de você nem precisar mais desses comentários. Porque os nomes das funções são tão autoexplicativos que você não precisa desses comentários. São desnecessários. Você consegue ler em linguagem natural. E outra vantagem, né? Aqui eu queria imprimir e aqui eu queria imprime. Então eu vou trocar aqui para imprime também, para ficar o mesmo naming convention, e vou subir lá e vou trocar para imprime também. Outra vantagem que você conseguiu aqui, fazendo esse tipo de abordagem, é que você encapsulou todas as coisas relativas à resolução de um problema dentro de um bloco de código. Então, se por algum motivo você perceber que deu um erro na hora de imprimir os tipos inteiros, você sabe exatamente em que ponto do código você tem que dar manutenção. Você vai ter que dar manutenção aqui dentro, porque esse é o único ponto do código que imprime os tipos inteiros. Então, vamos compilar esse cara para ver se ele funciona. Vou dar save aqui. Vamos ver aqui, abrir o terminal, novo terminal. Vamos entrar lá no diretório variables. Aí aqui a gente tem o make, vamos dar o nosso make, .make, né, porque a gente está no PowerShell. E ele vai chamar pra gente. Não se esqueçam que tem aulas lá nas playlists de ferramentas para instalar Fusion C, instalar SDCC, instalar todas as coisas que a gente vai precisar para poder trabalhar com Fusion C. Então não se esqueça de referenciar lá as aulas de ferramentas se você ainda não instalou tudo que a gente vai precisar. E se a gente der o dir aqui, a gente vai ver que a gente vai ter lá no nosso disquete o variable, que é esse cara aqui, ó, o variable.com, que foi o cara que a gente acabou de compilar. Então, vamos chamar ele.
E vocês vão ver que o comportamento do programa continua igual. Ele continua imprimindo todos os tipos inteiros, continua imprimindo todos os tipos flutuantes, continua imprimindo lá o nosso Olá Mundo. Porque no nosso código, aqui no nosso código que a gente desenvolveu agora, é isso que tem aqui na nossa função main. Nossa função main imprime os tipos inteiros, imprime os tipos flutuantes e escreve o Olá Mundo. São as funções que a gente acabou de criar. E com isso a gente explicou para vocês as duas primeiras utilidades do tipo void, que são essas duas aqui que estão nesse comentário. E o que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que o tipo void tem 3 funções básicas no C. Funções que retornam void, que é esse void aqui, e funções que não possuem argumento de chamada ou parâmetro, que é esse void aqui. E nós vamos ver que existe uma terceira forma de usar, que é ponteiro para o vazio. Ponteiro para o vazio é um pouco mais avançado do que nós estamos estudando agora. Eu posso até dar uma visão um pouco mais abrangente para vocês do que é um ponteiro para o vazio agora, mas isso não vai fazer muito sentido para vocês nesse momento. Vai começar a fazer sentido para vocês quando a gente começar a efetivamente estudar os ponteiros, que é um outro tipo do C. Mas só para vocês terem ideia, o que acontece? Às vezes a gente precisa pegar pedaços da nossa memória e nesses pedaços da memória jogar um dado sem tipo, um dado não tipado. Muito mal comparando, seria a mesma coisa quando a gente cria um tipo object numa linguagem moderna. A gente está falando aqui de C#, alguma linguagem que tem o tipo object, que você cria um objeto, mas esse objeto não necessariamente tem um tipo. A gente faz isso em C usando o ponteiro para o void. Então aqui uma coisa importante para vocês é esse asterisco aqui. Toda vez que uma variável começar com asterisco, na verdade a gente não está referenciando a variável em si, a gente está referenciando o espaço de memória onde aquela variável está. Então é como se a gente estivesse fazendo uma coisa chamada DMA, que é Direct Memory Access, ou acesso direto à memória. E toda vez que a gente precisa fazer alguma coisa de alocação dinâmica de memória, como por exemplo isso aqui, ó, void, asterisco, malloc, tsize, size, a gente está falando de acesso direto à memória, e o tipo void ajuda a gente a dizer que o tipo específico daquele espaço de memória é void, ou seja, ele não tem um tipo definido, né? E vocês vão entender isso muito melhor quando a gente for conversar sobre alocação dinâmica de memória, que não é o escopo da aula de hoje. Então continuem acompanhando aí nossas playlists de C#, porque uma hora a gente vai falar de alocação direta de memória e uma hora vocês vão entender muito melhor o que significa esse terceiro uso aqui do tipo void. Então a aula de hoje foi isso aí, pessoal. Espero que agora vocês saibam muito melhor o que significa o tipo void quando a gente está falando de C e que vocês tenham uma visibilidade muito melhor para construir os seus procedimentos, as suas funções. Se você gostou da aula de hoje, não se esqueça de compartilhar com um amigo, não se esqueça de dar o like e não se esqueça, acima de tudo que eu falei aqui, nunca se esqueça jamais de ser feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje é dia de Fusion C e na aula de hoje nós vamos começar a ver os literais. Então nós temos os literais inteiros e os literais de ponto flutuante. E por que é importante a gente ver os literais quando a gente está falando de Fusion C? É porque no Fusion C a gente também vai precisar trabalhar com números octais, números hexadecimais, e existem algumas peculiaridadezinhas na hora de você criar os números literais no C que pode gerar muita confusão para você. Então, para evitar esse tipo de confusão, para que você consiga ler os literais e o que eles significam, vem comigo que a aula de hoje já está para começar. Então, se você não baixou ainda o nosso código, dá uma olhada lá no início da playlist, pessoal, nas primeiras 2 aulas lá, onde a gente ensina a baixar o código. Se você já baixou o código, basta você vir aqui no GitHub Desktop e vir aqui nesse botãozinho aqui, Fetch Origin, clicar nele
que ele vai baixar um novo código revisado para dentro da sua pasta que você colocou lá. E aí basta vir no nosso queridíssimo Visual Studio Code, basta vir aqui em File, Open Folder, e abrir a pasta onde você colocou o seu queridíssimo MSXC. No meu caso eu botei aqui, e hoje nós vamos trabalhar com esse código aqui, ó, o código variable. Nós fizemos algumas adaptações para esse código para poder abrir os literais. Então quando a gente seleciona a pasta, nós vamos abrir aqui esse careta aqui, ó, o variable.c. Esse é o código que nós vamos estudar hoje para poder fazer a leitura dos literais. O que a gente fez de diferente nesse código hoje, pessoal? Vamos começar a dar uma olhada lá a partir da nossa função main. Então vamos descer lá na função main. Vocês percebem que a gente primeiro vai fazer o nosso Olá Mundo. Vamos imprimir os tipos inteiros e os tipos flutuantes, que nós explicamos na última aula. Essa foi a nossa última aula. E a aula de hoje vai ser esses dois procedimentos aqui, o imprime literais inteiros e o imprime literais flutuantes, tá? Então vamos começar pelo imprime literais inteiros. Se a gente procurar essa função aqui, se eu der Ctrl F e localizar ela, vocês vão ver que trata-se de um procedimento. Procedimento que não recebe nenhum parâmetro, como não retorna nada, é um procedimento. E aí, o que é um literal? Um literal é uma constante, um literal inteiro, né? Literal inteiro é uma constante inteira que pode ser um decimal, octal ou hexadecimal. Ele tem um prefixo e um sufixo. O prefixo determina a base numérica dele. Então, se você começar com o teu literal com 0x ou 0x maiúsculo, tá? E isso aqui é muito importante a gente falar quando a gente está falando de C, porque como o C foi muito derivado do Unix, ele é sensível a maiúsculos e minúsculos, ou seja, ele é case sensitive. Então, algumas coisas, a gente colocar letra maiúscula ou letra minúscula faz diferença quando a gente está falando de C. Esse aqui é um caso em que não faz diferença. Você pode escrever 0x ou minúsculo ou 0x maiúsculo, que o compilador do C não vai diferenciar. Mas para alguns casos ele diferencia, tá? Por exemplo, se você tiver duas variáveis, uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula, ele vai considerar que são duas variáveis diferentes, tá, pessoal? Porque o C, ele é case sensitive. Então, aqui a gente escreve um hexadecimal, e essa parte aqui, ó, isso aqui é um negócio que dá muita dor de cabeça até para programador bom, tá? Se você começar o seu literal com 0, na verdade você está escrevendo um número octal. E em muitas linguagens de programação, começar com 0, ele vai achar que é um número decimal. Isso não acontece no C, tá, galera? No C, quando você começa com 0, um literal, você está dizendo que é um octal. Então tem muito programador que bate cabeça aí, porque começa um literal inteiro com 0, achando que está criando um número decimal, e na verdade está criando um número octal, tá, galera? Isso aqui é muito importante. E quando você não especificar prefixo nenhum no seu literal, ele diz que é um decimal. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá vendo? Ó, esse primeiro exemplo aqui do V1, o valor 1, 212. Como não tem prefixo nenhum aqui no 212, ele é um valor decimal. E olha só que bacana, se a gente usar aqui o nosso visualizador, né, que a gente instalou no Visual Studio Code, ele diz que é um decimal. Inclusive ele faz até as conversões aqui para você, ó. Em hexa é D4, em binário é isso aqui, então é muito legal. Agora, além dele poder ter um prefixo, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de prefixo. Esse 0x aqui é um prefixo, ó. Então eu estou dizendo que esse literal aqui é um número hexadecimal. E além do prefixo, você também pode ter um sufixo. Olha esse número aqui, ó. O que eu estou dizendo para ele aqui? Eu estou dizendo, compilador, ó, o valor 2
ele vale 215, como não tem prefixo nenhum, é um decimal, mas eu estou usando o sufixo U. E o que o sufixo U diz? U significa unsigned, e ele pode ser colocado tanto o minúsculo quanto o maiúsculo. Então isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então U é unsigned, sem sinal. Outro sufixo que a gente pode ter quando a gente está falando de literal é o long. Então aqui, ó, eu estou dizendo com esse sufixo L aqui, ó, que trata-se de um long. Então aqui, quando ele calcular, o compilador vai entender esse valor aqui, ó, como sendo um valor hexadecimal long, porque a gente tem o long aqui. E aí vocês podem ver que se a gente não conhece essas coisas, né, a gente pode criar muita confusão. Por exemplo, se você lê isso aqui, quem lê isso aqui e não conhece os literais inteiros do C, pode achar que isso aqui é uma coisa inválida, mas ele isso aqui é perfeitamente válido. Por quê? Porque trata-se de um hexadecimal, F é um dígito válido no hexadecimal, E também, e L é um sufixo válido. Então isso aqui não é uma string fill, isso aqui é um número hexadecimal longo que você pôde construir usando as regras de literais inteiros do C. Agora, tem coisas que a gente não pode construir. Vamos comentar isso aqui. Vamos salvar esse cara e vamos rodar. E vamos chamar o variable aqui. Então esses são os literais inteiros, olha só. Vamos dar uma olhada no código em conjunto aqui. Vamos lá, eu imprimo literais inteiros. Aqui a gente pulou uma linha, que é essa linhazinha aqui que pulou. Escrevemos isso aqui, que é isso aqui. E imprimimos o valor 1. O valor 1 é 212 decimal, então nenhum problema, imprimiu de boa aqui. O valor 215 também vai imprimir de boa, apesar de ser um signed, também é um valor decimal, também vai imprimir aqui. E aqui, ó, nós usamos o print number. O print number vai imprimir um número em decimal, tá? Então a gente vê que hexa FL long é igual a 4078. A gente pode ver aqui, ó, 4078. O número que ele interpretou, ou melhor, que ele compilou foi FEE. E ele imprimiu FE direitinho aqui, que é 4078 em decimal, porque o print number imprime em decimal. Então agora, pessoal, vamos ver coisas que a gente não pode fazer nos literais inteiros. Uma coisa que a gente não pode fazer, que é muito comum de fazer, é esse valor 4 aqui, ó. Vocês viram que eu descomentei o valor 4. E pro desavisado, que está acostumado a programar em linguagens de programação diferentes, isso aqui é um valor decimal perfeitamente normal. Porém, olha só que coisa esquisita. Como a gente começou com o prefixo 0, e o prefixo 0 é dedicado para os octais, o que vai acontecer aqui? Ele vai interpretar 78 como um número octal, e vocês vão ver que 8 na base octal não é válido, porque a base octal usa os dígitos de 0 até 7. Então, esse dígito 8 aqui, ó, do 78, é um dígito inválido. Então, você não pode criar isso aqui. Outro erro bem comum que o pessoal comete também é esse V5 aqui. E nesse V5, o que a gente tem? A gente tem aqui o 032, ou seja, um número octal 32, os dois dígitos são válidos, mas aqui, ó, ele está usando o sufixo duas vezes, então a gente não pode ter dois sufixos no mesmo literal, né? Então vamos salvar esse cara aqui, vamos compilar. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Variável linha 107, que é esse cara aqui, ó.
Erro de sintaxe, o token 8 na coluna 12. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, coluna 12, número 8. A gente não pode ter um dígito 8 nesse cara. E aqui, ó, na linha 110, que é esse cara aqui, ó. Ou melhor, aqui na linha 108, que é esse cara aqui. Erro 207. O sufixo do integer é inválido. Você não pode ter o U no final. Então vocês viram que só pelo fato da gente tirar os comentários ele já não compilou mais. Então vamos voltar aqui os comentários para o nosso código voltar a compilar. Então beleza, pessoal, vamos ver agora o outro método que a gente inseriu aqui. Literais inteiros, que é esse cara aqui, ó. O imprime literais, ou melhor, desculpa, vamos comentar aqui o imprime literais inteiros e vamos abrir aqui o imprime literais flutuantes, que é o método que a gente inseriu, que é esse cara aqui, ó. A diferença essencial é que aqui a gente vai ver como é que a gente monta os literais de ponto flutuante. E os literais de ponto flutuante, todos eles têm uma parte inteira, que é esse 3 aqui, que é a parte que fica antes da vírgula, né? Que nos Estados Unidos a vírgula é o ponto decimal, que é esse 3zinho aqui. Todo flutuante tem uma parte fracionária, e essa parte fracionária é a que fica depois do ponto, ou seja, é essa parte aqui. Essa aqui é a parte fracionária do nosso queridíssimo literal de ponto flutuante. E nós temos, obviamente, o próprio ponto, que é o que divide a parte fracionária da parte inteira. Além disso, o número também pode estar escrito em notação científica. E eu espero não cometer mais o erro que eu cometi lá no outro vídeo. E aqui a gente vê um número construído em notação científica. Então aqui, ó, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é esse número aqui, 31, 41, 59, vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, nós vamos andar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos botar a vírgula aqui. E vocês vão ver que esse número e esse número aqui, ambos os números, são o mesmo número. A diferença é que eles estão escritos em notações diferentes. Um está escrito na notação científica e o outro está escrito na notação direta. E aí, ó, vocês vão ver uma coisa muito estranha, porque quando a gente rodar esse cara aqui, esse aqui seria o printf para imprimir um número de ponto flutuante, né? A gente coloca aqui uma string. Esse aqui é o caractere de escape que diz que a variável é uma variável de ponto flutuante e a variável que eu quero imprimir. E agora, olha só que coisa bizarra quando a gente roda esse cara aqui no nosso queridíssimo Fusion C. Vamos chamar o variables. Olha só, ao invés de imprimir o número de ponto flutuante, ele imprimiu F aqui, ó. Pô, mas que bizarro, por que isso acontece? Lembra lá que eu falei para vocês que os computadores de 8 bits eles não se entendem muito bem com números de ponto flutuante? Pois é, isso aqui é um bug do Fusion C, tá, pessoal? Por ser um bug do Fusion C, eu ainda não sei como é que eu faço para imprimir um número de ponto flutuante usando o Fusion C, tá? Então, se você aí, escovador de bytes, amigo, souber como se imprime um número de ponto flutuante no Fusion C, vocês me explicam. Mas, para provar para vocês que o que eu estou falando é verdade, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma coisinha nova que a gente não mexeu ainda. O WSL. Para quem não conhece o WSL, ele é um subsistema Windows para Linux. E o Linux já tem um compilador... já tem um compilador C nele. Lembra que eu falei para vocês lá que o Linux ele tem lá o C
foi escrito para o Linux. Então vou entrar aqui na minha pasta dev, vou criar um novo dir chamado teste F. E aqui, ó, eu vou dar um comandinho chamado code ponto, que é para chamar o Visual Studio Code no Linux, tá? Então, quando eu dou esse ponto aqui, vocês vão ver que ele vai abrir um novo Visual Studio Code pra gente, que é esse cara aqui. E aqui dentro desse cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, vou criar um novo arquivo chamado teste.c e vou pegar esse código aqui, ó, que eu copiei diretamente do nosso queridíssimo Visual Studio que está conectado lá com o Fusion C e vou jogar aqui, tá? Isso aqui tem que estar dentro de uma função main, né? Então, vamos criar aqui, vamos dar o include, né? Do stdio.h que a gente precisa para poder usar o printf. Vamos criar aqui um int main void. E aqui, ó, a gente tem exatamente o mesmo código, tá? Qual é o problema aqui? O problema é que o C não conhece print. Ele conhece printf. Então vamos dar aqui um Ctrl H. Opa. Ctrl H. Vamos procurar por print. E vamos trocar por printf. E vamos trocar tudo. Ver aqui que algum deles replicou aqui o F, então vamos tirar. Isso aqui é um código em C perfeitamente válido. Vamos salvar esse cara. Vamos voltar lá para o nosso WSL. A gente der um ls-la aqui, vocês vão ver que nós temos lá o teste.c. E vamos usar o compilador C do Linux. Então vamos dar aqui gcc teste.c. Quando a gente dá esse comando, vocês vão ver que ele criou um novo arquivinho aqui, a.out, que é o nosso programinha em C. Então, se eu der aqui .a.out, vai ver que ele vai executar. E olha lá, esse aqui é o programinha que o Fusion C deveria fazer e não fez, ó. Era assim que o Fusion C teria que fazer. Ele bota lá o número 1 e o valor, e o número 2 e o valor. Então vocês podem ver que o que eu falei aqui é válido para o C. Mas enquanto o pessoal não corrigir esse bugzinho lá do Fusion C, isso não vai funcionar. Se você aí, amigo escovador de bytes, souber como faz no Fusion C, bota aí nos comentários que eu faço questão aí de fazer um vídeo novo mostrando para vocês como é que deveria ser no Fusion C. E agora, para fechar o vídeo, que já está muito extenso, vamos ver os casos que nós não podemos fazer quando a gente está falando de float, né? O primeiro deles é esse valor aqui, F3, o F4 e o F5. Aqui já até marcou, ó. O que acontece? Ele está dizendo aqui que o expoente está incompleto. Lembra lá que na anotação científica, que a gente precisa dizer para ele, a gente está elevando ele a menos quanto aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó. A gente precisa informar ele. Se a gente colocar E e não colocar o resto, como é que ele vai saber quantas casinhas ele vai ter que andar para frente ou para trás? Não tem como, né? Então isso aqui, obviamente, é uma construção errada. Outra construção errada é essa aqui, ó. Por quê? Porque a gente não pode criar um float que não tem decimal ou expoente, né? Porque se eu não tenho expoente, ou seja, se eu não estou trabalhando aqui na notação científica, né? Para que ele seja um número de ponto flutuante, eu tenho que ter um ponto em algum lugar, né? Então eu preciso ter ou as casas decimais ou tá em notação científica. Se não tiver nenhum dos dois, esse aqui é um erro. E esse aqui, ó, ele tem a parte fracionária, mas não tem uma parte inteira. Então aqui, sem parte inteira ou fracionária. Como ele não tem uma parte inteira nem uma parte fracionária, isso aqui também é ilegal. Então esses três caras aqui, se a gente compilar desse jeito, vai dar errado, tá, pessoal? Então os exemplos estão colocados aqui só para vocês verem também
coisas que vocês não podem fazer quando vocês estiverem falando aí de número de ponto flutuante. E é isso aí, pessoal. Com isso, a nossa aula acabou. Não temos mais aula. Acabou nossos 20 minutinhos. Acabou-se que era doce. Quem não comeu se arrependeu. E vamos tocar no barco. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre as bases do C, do Fusion C, para a gente começar a construir ainda mais coisas mais legais. Eu espero que a aula tenha sido bacana, que você já consiga ler os literais quando você bater o olho lá naquele código C super complicado, com aqueles literais esquisitos, você já saiba o que eles significam. E acima de tudo, nunca se esqueça, meu caro escovador de bytes, seja feliz.